Voltamos, nossa segunda temporada do Pod Claramente. Estamos muito felizes, tempo gostoso para a gente conversar bastante. Estou aqui, Gabriela, com a minha querida amiga Renata. Muito bem-vindos, queremos agradecer você que fez parte da primeira temporada e dar as boas-vindas para a segunda temporada. Você também que está chegando, seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes com esse novo tempo, não é? Vai ser maravilhoso. Nós gostamos muito de frisar, né? Colocar qual que é o propósito do podcast. Nós temos um anseio, sabemos a importância de poder falar, levar a palavra de Deus. Exato. É um podcast que a gente fala muito de testemunhos do que Deus fez para edificar a sua fé. Nossa base bíblica que a gente colocou, nosso versículo é Salmos 119, 105, que fala sobre clarear, né? A palavra de Deus, ela clareia a nossa mente, então por isso que é o Pod Claramente. Isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz que clareia os meus caminhos. Esse é o propósito desse podcast, né? De nós trazermos a luz de Deus para a vida das pessoas, a palavra de Deus, né? Mostrar o quanto que Deus clareia realmente nos nossos caminhos, o caminho de quem faz parte disso aqui, né? Exatamente. Nós ficamos um tempo fora, sem gravar, por causa... Eu estava de licença maternidade. A licença maternidade dela é diferenciada, ficou mais de um ano de licença maternidade, mas não é por isso. Eu falo sempre que gravar não é simples, não é fácil. Demanda muito. Você não tem noção do dia de hoje para estar gravando. Toda a arquitetura que a gente faz para conseguir estar aqui, né? É, isso mesmo. Tem um tanto de gente que olhou pra gente. A gente tá gravando aqui. Tem uma coisa especial, que a gente tem uma mulher no nosso meio agora também, né? Maravilhosa. Porque antes, gente, a gente ficava com o cabelo preso, a gente ficava com o cabelo pra cima. Sim. E ninguém falava um A com a gente. Avisava. A gente ia descobrir depois, assistindo o podcast, e falando, meu Deus, olha meu cabelo, olha como é que eu tô. Não tinha nada. Era assim, a gente se virava porque eles só gravavam. Verdade. Então... Mas mesmo assim, obrigada, né? Chegamos até aqui. Não abandonamos. Mas é gostoso, graças a Deus, né? Estamos juntas aqui gravando. Estamos falando isso, nem sei por que eu entrei nesse assunto de estarmos aqui. A gente estava falando do tempo que a gente passou fora, né? Então, devido à nossa agenda, devido a toda a programação que nós temos que fazer para gravar, nós temos que trazer pessoas também para estar junto com a gente, que demanda da agenda delas também. Então, mas essa temporada vai ser muito boa, tenho certeza. Nós já temos várias pessoas, né, que já estão programadas, já estão confirmadas e vai ser... Temas importantes e nós estamos fazendo algo bem especial para as mulheres mesmo, focado em você. Né, focada na mulher. Eu acho que é importante, nós precisamos nos fortalecer em Deus. Mulheres que têm tanta demanda, muitas vezes uma sobrecarga. Então nós vamos falar um pouco de cada área, um pouco de cada coisa. E hoje nós vamos falar um pouco também sobre a importância do posicionamento da mulher, né, da rotina, dos papéis da mulher. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, né? A gente estava até comentando antes aqui sobre essa questão até do puerpério, né? Como que é complicado, meu Deus do céu, a volta, quando uma mulher tem um bebê, nasce também uma nova fase da mulher, uma nova parte que a mulher não conhecia, não é fácil. E aí depois, eu penso falando sobre mim até depois, você tem que conciliar tudo e ter um entendimento de que não é tudo igual. Agora, tem mais uma pessoa, um ser que eu sou responsável e às vezes eu não consigo lidar da forma que eu lidava. Então eu tenho que conciliar os meus papéis agora. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Quais são os papéis da mulher, Bispa Gabriela? O que uma mulher, falando até de nós dentro da igreja? Porque hoje eu sou líder, né? Sou uma pastora de uma igreja, pastorei outros pastores e você também. A gente ajuda outras pessoas, não só eles, mas membros, tantas pessoas que nós precisamos auxiliar. E além de tudo isso, e que está inclusive assim na nossa missão, no nosso propósito, é cuidar da nossa família, cuidar da nossa casa, cuidar de tudo, né? Como que a gente consegue conciliar tudo isso? E por que eu acho isso importante? Nós estamos numa geração, num mundo que fala muito sobre a mulher, sobre os posicionamentos da mulher. E nós queremos direcionar para mulheres cristãs porque fica uma dúvida e fica uma loucura. Porque assim, a mulher tem que trabalhar e hoje em dia o cuidar de casa está sendo inferiorizado demais. É uma coisa muito ruim. A mulher, se ela cuida do lar dela, se ela faz as coisas de casa,
nossa, que pena dessa mulher, coitada dessa mulher, essa mulher, ela é inferior, né? Essa mulher, ela tá sendo massacrada pelo marido, não sei, é um contexto muito ruim que fica pairando. E nós, mulheres cristãs, né, que entendemos a importância do lar, entendemos que a nossa prioridade é a nossa família, nós temos, né, Deus nos colocou com essa missão de construir, de edificar o nosso lar, é uma missão que Deus nos deu. Então fica essa dúvida de como que a gente faz, né, como é que a gente exerce cada papel. É laboratório da nossa missão, né? Começa tudo dentro da nossa casa, né? É isso Nosso mesmo. propósito. É isso mesmo. Então, é importante a gente falar. Mulher dá conta de tudo? Tem que dar conta de tudo? O que eu sinto? Eu sinto que hoje nós pegamos muitas coisas para fazer e nós entramos em papéis que não são nossos. E aí, por isso, existe uma sobrecarga nos papéis da mulher. Antes, a mulher, ela cuidava do lar. E, glória a Deus, hoje nós estamos no mercado de trabalho, hoje nós conseguimos fazer outras... Inclusive dentro da nossa própria igreja, né? Porque nós temos voz dentro da igreja. E isso também antigamente não existia. Inclusive na nossa igreja, graças a Deus, nós temos esse espaço. Isso mesmo. Nos dão esse espaço. Até hoje existem lugares, é claro, lógico que com todo respeito, né? A todos os costumes de todos os lugares, mas graças a Deus nós temos uma voz e nós gostamos de ter essa voz dentro da nossa igreja. Então, como lidar com tudo isso? Porque também é mais uma responsabilidade, também é mais algo que nós temos que fazer, também é. Então, como que a gente pode lidar? Aí eu entendo que nós temos que ver as prioridades. O que é a prioridade da minha vida? Exemplo, você citou que acabou de ganhar um filho. Qual que é a prioridade? Um momento, uma mãe que acabou de ganhar um filho. Aí eu vejo muitas mulheres com dúvida, ou porque, ai meu Deus, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que na missão muitas vezes, na igreja, eu tenho que dar uma célula, eu tenho que fazer. Mas o momento, qual que é a sua prioridade? O momento, sua prioridade é um ser maravilhoso que Deus confiou nas suas mãos e que você vai cuidar dele. Né? Esse é o momento, e é um momento importantíssimo. Então, as outras coisas você vai adaptar. Porque você tem que entender a prioridade do momento. Uma discípula minha, ela teve bebê recentemente. E eu tava conversando com ela, ela falou, nossa, daqui a pouco eu volto pra minha rotina. Eu falei, não, essa é a sua rotina. Essa é a sua rotina. Excelente. Se dedica agora pra essa rotina, porque depois você vai se adaptar para nova rotina, de novamente incluir o seu ministério, de incluir os dias, as coisas que você precisa fazer, que você gosta, que você quer fazer dentro da igreja. Então, um filho é uma nova rotina na sua vida, não é eu vou voltar para... É porque, como assim, eu dei uma pausa na minha vida por causa do filho, e aí eu parei minha vida toda. Mas na verdade não, sua vida continua e tá linda, tá num processo, é intenso, não é fácil, você pode falar isso. Mas é lindo, é maravilhoso. E se você conseguir enxergar dessa forma, você não vai se sentir frustrada ao sentir que assim, eu tô parando minha vida. Ai, minha vida parou por causa do bebê, eu não tenho mais vida. Não, você tem uma vida assim maravilhosa. Exato. Né? E aí depois que passa o tempo também, eu que já tenho filhos um pouco maiores, eu vou visitar alguém que ganhou, que tá com um nenenzinho, aí eu entro na casa, eu sinto aquele cheirinho de bebê, eu sinto aquela coisa gostosa, assim. Aí eu falo, ai gente, que delícia, que saudade desse tempo. É um tempo que você fica exclusivo ali, né? E é delicioso. Eu consegui curtir muito mais o Augusto, né? Do que o Arthur, por ser o segundo filho e por ter essa consciência de que tudo passa tão rápido. Meu Deus do céu, o Arthur já tem 8 anos. O Augusto nasceu, eu falei, nossa, que delícia. Eu lembro que no parto, uma música que fez muito parte do meu parto foi a música da Laura Fogueles, que é Sente-se aqui, veja a vista daqui, tudo está sobre o meu olhar. Agora é só você me entregar. Aí ela fala assim, dias tão lindos e belos estão se aproximando. Excelente. Anime o coração, eu intervirei por você. E aí, lá no parto, eu senti Deus falando isso pra mim, porque eu achei que eu ia morrer, né? Foi um parto muito difícil também, mas todos os dias eu olho pro Augusto, até no começo ali o puerpério é muito complicado também, você fala, parece que não vai acabar nunca mais, meu Deus do céu. E aí eu lembrava dessa música, dias tão lindos e belos estão se aproximando, anime o coração. E aí eu olho pro Augusto e eu canto essa música, eu falo, nossos dias belos chegaram, né? Eu olho e falo, meu Deus,
que lindo que é ver, assim. Então, eu sei que é difícil, assim, esse começo é difícil se adaptar com o que a gente quer fazer. Porque eu sou, meu Deus, sou apaixonada pela igreja. Isso. Eu sou apaixonada pela missão. Eu quero estar em tudo. E aí o meu esposo, né, sempre tenta falar pra mim, calma, é uma fase. Você vai fazer. Você precisa ficar às vezes. Às vezes você precisa ficar, né, por questões de adaptação também. Eu achei super interessante a letra da música quando fala, senta aqui e veja a vista. Porque você está passando uma fase linda. E sua vida, nós estamos citando uma das fases, mas sua vida tem várias fases. E se você não admirar a paisagem, ela vai passar e aí você não vai ver mais, né? Ele passou. É como você tá na estrada, depois que ela passar, você não viu, você não admirou? A gente viaja muito de carro e eu quero chegar logo no lugar. Vamos chegar. E aí o Gabriel foi aprendendo, porque ele também assim, ele foi aprendendo a falar sobre. Ele falou, nossa, a gente podia ver mais a vista, aproveitar a viagem, curtir a viagem, porque aí tira o peso. Né? Então, mulher, eu não sei qual fase que você está vivendo da sua vida, né? Muitas vezes você está nessa fase, acabou de ganhar um filho e está voltando, aí eu volto para o trabalho, não volto para o trabalho, né? Como que eu vou fazer? Existe essa coisa assim também, eu me dedico 100% ao meu lar, é isso que o projeto de Deus na minha vida, ou eu vou para o mercado de trabalho, o que Deus quer de mim, né? Então, existe esse desafio. Mas em tudo, eu entendo que se você conseguir se posicionar no lugar de mulher que Deus te colocou, né, se posicionar como uma esposa, conseguir se posicionar, que eu acho lindo, na submissão, porque isso existe uma leveza. Eu sinto isso, sabe? A submissão quando a mulher consegue, quando eu consigo me posicionar. Muitas vezes a gente tem um espíritozinho assim querendo se rebelar e aí existe uma sobrecarga na mulher. Quando ela tenta sair desse papel, é uma sobrecarga. Mas quando ela se encaixa no papel que Deus colocou para nós, quando nós conseguimos nos encaixar nesse papel, a gente tem uma leveza, né? De conseguir fazer tudo. É igual a gente está falando aqui na igreja. Nós, graças a Deus, nós temos a importância da nossa fala, nós somos ouvidas. Quando nós conseguimos entender que existe alguém que está acima de nós e cuidando, né? Exato. É o cuidado. Eu vejo muito isso. As pessoas colocam uma visão de opressão. Então, você está sendo oprimida. E eu vejo totalmente o contrário. Está sendo protegida. Como você está sendo protegida. Guardada, cuidada. Eu estava lendo o Salmos 119, que até os Salmos, eu estava ouvindo, né? Até por causa do podcast, é um Salmos maravilhoso. E aí você vê Davi falando, é maravilhoso porque na hora que ele cita, e ele vai citando sobre a palavra de Deus, e ele cita assim, como assim, a justiça de Deus, como é maravilhosa, é mais doce que o mel. Ele vai vendo, ele vai dando um olhar de quanto é precioso estar debaixo da palavra de Deus, quanto que é precioso você cumprir a palavra de Deus. Então ele vai dando essa visão. Então, eu vejo tudo que é uma forma com que é colocado as coisas. Porque aí se é colocado como forma de opressão ou como forma de você não ser ouvida, é terrível. Mas não é essa visão, de forma alguma, né? Eu gosto muito do Provérbios, né? Provérbios 31, da mulher lá. Eu vejo assim, meu Deus, quantas coisas aquela mulher faz. Ela fala um tanto de coisa que ela faz, né? Ela tem muitos papéis ali dentro do celular, não só dentro do celular, mas fala que ela é uma mulher de negócios também. Mulher que vende, uma mulher que compra, uma mulher que tem lucro, uma mulher que compra terra, vende terra. Eu falo, meu Deus, quanta coisa essa mulher faz, e ela acorda antes de todo mundo. E quem é mãe sabe, né, que a gente acorda antes de todo mundo mesmo. Ela acorda antes de todo mundo, ela distribui as tarefas. É muito bonito ver que aquela mulher de Provérbios 31, Deus me conceda ter a graça de ser um pouco, pelo menos, parecida com aquela mulher. O quanto que aquela mulher faz, mas eu acho muito bonito que no final ela fala sobre... Ela não, né? O Provérbios fala sobre a submissão dela. Que fala assim, o seu marido, os seus filhos e o seu marido a chama bem-aventurada. E fala assim que o seu marido, eu acho muito bonito isso, é louvado nas portas da cidade. Que eu vejo assim que, de nenhuma maneira, essa mulher quis tomar o papel do seu marido. De nenhuma maneira, a palavra mostra que o marido dela é louvado. E eu vejo assim que um casamento de sucesso,
um casamento que tem uma mulher sábia, que entende o seu papel, não é um casamento de competição, que a gente vê que isso acontece muito, muito, muito mesmo. É um casamento onde a mulher sabe, tem convicção de quem ela é e ela sabe que colocar o seu marido, sabe assim, à frente. O marido está nas portas da cidade, o marido é louvado nas portas da cidade, alguma coisa assim que fala. Eu falo, meu Deus, a primeira vez que eu olhei, eu falei, não é possível. Como assim o marido é louvado nas portas da cidade? Essa mulher lavou, passou, essa mulher... Aí depois Deus falou comigo, um casamento de sucesso é um casamento que a mulher sabe fazer os seus papéis, cumprir o seu papel, e ela não se sentia assim, que às vezes a mulher se sente muito injustiçada. Ela não se sentia injustiçada. E eu acho esse sentimento muito ruim. Todas as pessoas que eu vejo com sentimento de vítima ou de injustiça, isso aqui é muito ruim. Primeiro que eu acho que nós não somos justos. Nós não somos justas. Quem é justo é Deus. Então, Sim. quando a gente coloca no papel de que foi injustiçado, eu vejo muito o diabo agindo, sabe? Porque, assim, gente, primeiro que nós não somos vítimas, nós não somos um serzinho, né? Ah, nós somos tão bonzinho, bonitinho, ah, que lindo, essas mulheres, né? Então, assim, não, nosso coração é mau, né? A gente sempre faz com algum interesse. Esse é o ser humano, esse somos nós. Então, a gente não pode se colocar nesse papel, assim, de vítima, de injustiça, porque isso é uma cilada do diabo. Então, quando você entende onde que Deus te colocou, o que Deus projetou para sua vida, entende a beleza da paisagem que você está vivendo, que está passando o momento, você consegue ver isso, né, se posicionar. Então, eu tenho que dar conta de tudo? Você vai dar conta do que Deus confiou nas suas mãos. Muitas vezes você está colocando mais coisas nas suas mãos que não foi Deus que colocou. Aí, é muita coisa mesmo. Mas quando você entende a sua prioridade, nós temos muitas tarefas realmente, mas quais são as prioridades da minha vida? O tempo todo, eu preciso ficar analisando, eu preciso ficar vendo se eu estou fazendo a prioridade. E é aquilo que a gente até conversou esses dias, né? Sobre a responsabilidade. Se a gente quer avançar, se nós mulheres queremos avançar, crescer, né, que seja um anseio de cada uma, qual seja o anseio de cada uma, a gente tem que aprender a lidar com os papéis que nós temos. Porque a responsabilidade nunca diminui. Não só vai aumenta. Diminuir, só aumenta. Só vai agregando. Aumenta, exatamente. E assim, eu acredito que tudo isso é para sempre nos treina, os papéis sempre nos treinam. Eu estava falando isso, inclusive para o Augusto. Eu falei, Augusto, você é um ótimo treinador, viu? Parabéns, você está me deixando. Parabéns, você está me treinando de um jeito. Aí eu falei assim, eu estava falando com uma pessoa, eu falei, agora eu sei. Por que uma mãe consegue fazer um tanto de coisa? Porque ela tem ótimos treinadores, né? Os filhos são ótimos treinadores. Então, assim, sempre acrescenta. Os filhos entram, eles nunca mais vão sair da nossa vida. Sempre acrescenta a responsabilidade. Eu tenho responsabilidade no trabalho, vai aumentar. Eu tenho responsabilidade na igreja, a responsabilidade vai aumentar. E aí, às vezes, a gente se pega e fala, nossa, é muita coisa. Você tem que decidir, né? Assim, se você quer expandir, crescer, enfim, você tem que entender que existem vários papéis que a gente faz, que a gente cumpre como mulher. Aí eu tô pensando numa coisa assim que geralmente as mulheres falam muito. E meu marido, se o meu marido não, se ele não exerce a função dele, o papel dele, ele não faz o que ele tem que fazer. Aí eu faço porque ele não faz o que ele tem que fazer. E eu entendo claramente que se você está fazendo o que ele tem que fazer, ele não vai fazer. O papel está preenchido. Se o espaço está preenchido, não tem porquê ele preencher. Exatamente. Né? Se o espaço é dele, então deixa vago o espaço. E aí entra conflito. Lembra? Se você está dentro de um papel que não é seu, vai gerar conflito familiar. Muito conflito. Primeiro porque o papel não é seu, você não dá conta, porque não é seu, é pesado, é difícil para você. Né? Então, por isso que muitas vezes nós mulheres reclamamos tanto, mas a gente está fazendo uma coisa que não é nossa. E aí tá pesado, tá ruim, tá difícil. Tá, porque tá no lugar errado. Sim. Né? Uma vez eu vi falando assim, achei interessante, a frase foi assim, ó, se o homem não bate na mesa, a mulher vai bater.
Aí, o que eu falo hoje? Eu falo assim, então, mulher, não bata na mesa, deixa sem bater na mesa, então, deixa o vazio, deixa o vácuo. Eu daria um conselho, vai lá, fala com o marido. Bate na mesa. Fala no ouvidinho dela, com jeitinho. Porque nós mulheres conseguimos. Sim. Conseguimos, Sim. Nós somos influência pro nosso Sim, marido. Nós muito, somos uma influência muito. muito grande. A gente vê na Bíblia mesmo, né? Quantas influências positivas e influências negativas da mulher. Por isso que, você falou de provérbios, por isso que fala que a mulher sábia, ela edifica. Por isso que ela constrói, porque ou a tola destrói. Porque nós só temos nós influenciamos realmente as decisões, né? Desde Mas Eva, olha que interessante. Então, se você influencia, mas a última decisão é do homem. É do homem, então, com você, claro, você é casado, nós somos um casamento. Então, eu vou falar, a sua fala é importantíssima, porque tem um peso enorme. Mas você tem que entender, e nós temos que entender, que a última palavra vai ser do homem. E nós temos que ser obedientes e confiantes. Porque às vezes as mulheres são obedientes, mas não confiam no marido, na decisão do marido. Aí entra aquele negócio, eu te falei, né? Não, isso é coisa de mulher tola, né? Deus me ensinou muito. Eu venho no casamento onde houve separação. E quando você tem uma referência, é muito mais fácil. Quando você não tem referência, está em você, né? Então, até hoje, o tempo todo, Deus me ensina, o Espírito Santo de Deus me ensina, eu bato cabeça, né? Estou aprendendo o tempo todo. Então, a gente está falando aqui, gente, de algo que a gente vive e que a gente está aprendendo o tempo todo, né? Nós estamos, graças a Deus, em constante evolução. Né? Até brinquei do meu nome no congresso, porque eu falei, eu estou em constante evolução, estou aprendendo o tempo todo. E aí a minha referência era uma referência muito ruim, porque a mulher tem que fazer tudo, você tem um homem, querendo ou não, muito ausente de casa, e a mulher toma a decisão, e muitas vezes isso é muito exaltado, até no nosso meio hoje é exaltado. Quem manda em casa? Quem manda é a mulher. Quem decide dos filhos é a mulher, é tudo a mulher. E isso é exaltado, então fica bonito, né? Eu não tinha referência. Aí eu lembro quando, na igreja, como é maravilhoso o ministério. A gente tinha os ministérios separados, eu era líder de célula, ele também, líder de equipe, esses são os ministérios da nossa igreja. Então eu cuidava de pessoas, ele cuidava de outras pessoas, nós íamos casar, viemos para São Paulo, juntamos nosso ministério. Então nós agora íamos liderar juntos, cuidar das pessoas juntos. E aí eu lembro do primeiro discipulado. Eu sempre dava a palavra, fazia tudo. E aí eu falei, ai meu Deus, agora vai ser ele que vai dar a palavra no meu discipulado. Eu vim com todo esse contexto. E eu lembro que quando nós chegamos no discipulado, ele deu uma palavra fantástica. E o discipulado foi completíssimo, assim, sabe? Porque eu vim com as outras partes, fazendo administrativo, outro olhar, ele veio com a palavra, eu saí vendo como que foi completo e eu senti Deus me ensinando muito com aquilo, porque eu entrei com a fala bem assim, vai tomar um espaço, a palavra dele, com muitos preconceitos, que era o que eu aprendi, o que eu vivi. Sim. E ali Deus me ensinou. Então, mulher, eu sei que muitas vezes para você não é fácil, como não foi para mim, porque você vem de um casamento onde que, assim, separação, onde que os papéis são trocados, mas em Deus, e graças a Deus pela igreja, pela palavra de Deus, você pode aprender e Deus vai te ensinar, Deus vai te conduzindo. Então, esse podcast é justamente para falar um pouco assim, você está perdida, você está na dúvida, Deus não erra, né? Deus não erra. Então, hoje, se tem alguma coisa fora do lugar, agora é hora de você parar, pensar e se colocar num papel que Deus colocou para você. Nós temos um ministério que nós temos líderes, pastores que vão te aconselhar, isso é fantástico. Porque aí você tem uma pessoa de fora te orientando o que você deve fazer, né? E te dando uma visão de que você está certa, está errada. É terrível ouvir que a gente está errada. A gente falou assim, a última palavra do homem é difícil demais, né? Não sei, meu perfil é muito difícil ter que, ok. E aí, por muitas vezes, eu paro, eu respiro fundo e falo, tá bom. Não, e eu vejo assim, ó, que Deus, quando a gente confia na decisão do homem, do marido, Deus faz com que as coisas dêem certo. Né? Assim, a obediência traz bênção, né? Por mais que às vezes falam, não era assim que eu queria, Deus faz dar certo. Sim, só ótimo. por você obedecer, só por você estar ali junto, por você estar
parceria, na unidade com teu marido, sabe? Com certeza. Tem bênção de Deus. Eu vi uma fala engraçada esses dias. Falou assim, a mulher falando assim, falam que a mulher é mulher forte. Eu não quero ser mulher forte, eu quero ser mulher protegida, frágil, eu quero ser mulher que o meu marido protege. Assim, lógico que nós somos fortes mesmo, eu acredito demais nisso, mas às vezes a mulher quer ser tão forte que ela não quer essa proteção que ela pode ter. E é muito bom, é muito boa essa proteção, gente. Exatamente, inclusive do nosso Deus, né? Quando você se coloca frágil ali diante do Senhor, você tem a proteção do Senhor na sua vida, o Senhor te fortalece, é assim. É muito interessante que aí eu vejo coisas assim, por exemplo, quando o Gabriel está fora, viajando, e a responsabilidade parece que cai na minha mão, porque ele não está em casa. Eu vejo se a porta está trancada várias vezes, muda tudo e eu percebo que o que eu preciso, eu falo, gente, a responsabilidade, e é pesado isso. Aí, por exemplo, quando a gente está indo para algum lugar, quando ele está no carro, quando ele está dirigindo, eu nem sei onde andamos, qual caminho que nós estamos seguindo. Por quê? Porque ele é o cabeça, ele está conduzindo, ele está fazendo. Aí eu vejo a leveza que existe. Porque quando eu estou no volante, quando eu estou com os meus filhos, quando eu sou responsável, eu vejo assim, nossa, mudou. Existe um peso nisso. Exato. A mulher quer e precisa sentir essa proteção. Né? Enfim, falando até da questão dos papéis que a gente estava falando, é muito importante nós nos colocarmos no nosso papel como mulher. Sendo uma mulher casada ou não, você ter também você que não é casada, você também ter a consciência do seu papel. Quando você for casar, e o seu papel hoje também, como uma mulher que ainda não tem marido, mas você tem que se colocar debaixo da presença de Deus, você tem que se colocar debaixo da sua liderança, você tem que buscar sabedoria em Deus, enfim. Então, falando assim, da questão dos papéis que nós estávamos falando, da dificuldade que às vezes nós temos de fazer tantas coisas em casa, na igreja, no trabalho, aonde for, faculdade, né? Esse semestre mesmo eu tô assim, meu Deus, eu não vejo a hora de acabar, sabe? Porque, meu Deus, quanta coisa, quanta coisa. Eu não paro um segundo, um minuto, Jesus amado, tem hora que eu falo, deixa eu desligar aqui um pouquinho. Mas você vê que isso, quando a gente vai fazendo, quando a gente vai exercendo nosso papel dentro do que nós temos que fazer, dentro do nosso papel, sem querer tomar espaço do homem, sem querer tomar espaço de outra pessoa, ou sem trazer aquele peso, nossa, que dificuldade que é a minha vida, nossa, que difícil é ser mulher, eu queria ser homem. Não, você nasceu mulher, pronto, já tá feito, e existe um grande propósito em você ter nascido mulher. Cada papel tem sua dificuldade, né? Cada papel tem sua dificuldade. Às vezes as mulheres acham que o homem também não enfrenta dificuldade. Claro que enfrenta. E muito. A responsabilidade está em cima dele, né? Exatamente. E é perfeito. Nós já estamos chegando ao fim do nosso podcast, né, falando um pouco, mas queremos ouvir você, queremos saber, assim, se tem alguma parte ou dúvida que a gente poderia responder sobre esse tema, né? Muito interessante, sim, porque a gente vive, nós estamos nesse papel, então é muito bom para a gente poder responder isso e deixando claro que não é porque a mulher é incapaz, a beleza está eu sei fazer, eu consigo fazer, eu posso fazer, e se for necessário eu faço, mas eu posso me submeter, escolher e decidir estar nessa posição. Verdade. Então é maravilhoso que você possa ouvir a voz de Deus e cada vez mais nós, como mulheres de Deus, mulheres cristãs, possamos nos colocar no lugar que Deus tem para nós, né? Porque a plenitude está na perfeição onde nós nos colocamos nesse papel, né? Que é muito importante. Muito bom. Muito obrigada por hoje. Nós queremos pedir para você dar um like aqui nesse podcast. Onde que eu olho aqui, que eu não sei, que eu tô perdida. Ali, tá. Nós queremos pedir para você dar um like nesse podcast, comentar o que você achou e também colocar as sugestões que você tem para o nosso podcast dessa temporada. Queremos te agradecer por hoje e dizer que o próximo podcast vai estar também maravilhoso. Teremos uma convidada linda e bela e que vai trazer para nós umas dicas muito legais. Né? Deus te abençoe, fique com Deus, que você, em nome de Jesus, que você seja edificado pelo nosso podcast. Tchau, tchau, gente.